Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe com seus amigos. Sua participação é importante para mim. Está começando agora mais um devocional semanal. Vamos começar mais um devocional semanal. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais uma semana do presente. Mais um devocional semanal que estamos aqui para aprender mais de ti. Continua a abençoar nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. Que cada um que escutar esse devocional seja a tua palavra e o teu Santo Espírito e não eu. Seja o teu Santo Espírito trabalhando nos corações. Fica conosco e nos ajuda a compreender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ler Mateus, capítulo 16, verso 1. Começando do verso 1. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Aproximando-se, os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homem de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos seixos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos seixos tomastes? Como não compreendeis, se não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Não entendo. Então entenderam
que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Lemos Mateus capítulo 16, do verso 1 ao verso 12. Os saduceus e os fariseus pediram o sinal dos céus. Aquele povo, mesmo com Jesus fazendo tantos sinais e tantas maravilhas, eles ainda foram capazes de pedir um sinal dos céus. Aí Jesus disse: vocês sabem se vai chover, se vai fazer sol, se vai cair uma forte chuva, uma tempestade, e não sabe discernir os sinais dos tempos. Aí ele disse que não ia dar o sinal que eles pediram. E ele falou que o sinal que eles tinham, e ele não podia ficar com esse sinal e se conformar. Era o do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de dúvida de peixe. Até que Jonas entendeu a vontade de Deus, né? E foi. Porque a história de Jonas, Deus mandou ele para pregar em Nínive, ele não quis. Deus mandou um grande peixe que engoliu ele e ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E determinou que ao terceiro dia o peixe vomitasse ele. Ele entendeu que ele tinha que obedecer à vontade de Deus e foi pregar em Nínive. Então Jesus disse que não ia dar um sinal aos fariseus e os saduceus, a não ser o do profeta Jonas. Então, Jesus foi para o outro lado com seus discípulos e eles esqueceram de levar pão. E quando chegou lá, Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos acharam que ele estava falando isso porque eles esqueceram de levar pão. Aí Jesus percebeu que eles estavam pensando isso. E ele falou: homens de pequena fé, vocês pensam que eu estou dizendo isso porque você não trouxe o pão? Aí ele falou: não compreendes ainda, nem vos lembrais os 5 pães para 5.000 homens, e de quantos seixos chamastes, nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos seixos chamastes. Então, será que eles esqueceram da multiplicação
explicação dos pais que Cristo fez. E eles não estavam reclamando porque eles não trouxeram pão, porque Jesus podia muito bem fazer chegar pão. Jesus multiplicou muitos pães. Então Jesus disse: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eles entenderam que Jesus estava falando ter fé, não seja como saduceus e fariseus, que viram Jesus, estavam vendo os milagres de Jesus e ainda pediram o sinal, não seja como eles. Creiam em mim, em Jesus, né? Então, muitas vezes, a gente já viu tantos milagres de Jesus com outras pessoas, já vimos pessoas que foram curadas, já passamos nós mesmos por algumas dificuldades e temos o próprio testemunho que Jesus nos livrou, mas quando estamos passando por alguma situação difícil, parece que esquecemos e não temos fé. E não acreditamos que Cristo pode nos curar, nos salvar, nos libertar. Então, não sejam assim, Jesus diz. Creiam em mim. Porque Jesus diz que a fé do tamanho de um grande machado pode mover montanhas. E Jesus disse que quem crê nele pode fazer muito mais do que tudo isso. Então temos que ter fé e crer em Jesus. Bom, e quando chegou lá, Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos